muito honrado de ser convidado aqui de falar um pouco sobre essa arte de missões. Realmente queima em nossos corações. Estamos aqui no Brasil. Rebeca foi criada aqui no Brasil, mas você faz 37 anos aqui no Brasil. Eu falo para as pessoas, eu sou americano, mas meu sangue é verde e amarelo. É minha casa mesmo. Irmãos, nós estamos falando sobre missões nesses dias. E nós temos de grande mandamento, ordem da grande comissão em Mateus 28, 19 a 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então nós temos essa grande comissão. Ide. E como esta música e as danças, né? É mandamento, é ordem. Não é para ficar parado. Então, é pecado para nós ficar aqui na igreja e não ir para as nações? É ou não? Sim. Então, vocês são pecadores? É uma coisa séria, né? Mas a Bíblia realmente, neste versículo, está enfatizando de fazer discípulos. Precisamos ir, não pode ficar parado em casa. Precisamos sair, precisamos fazer discípulos de todas as nações. Então, todas as nações incluem o Brasil ou não? Sim. Então, vamos começar aqui também. Nós vamos ter uma visão mundial, que nós vamos fazer discípulos das nações. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, nós temos Deus fazendo uma pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você não está alegre alguém chegar a você e falar sobre Jesus? Essa precisa ser nossa atitude. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto. Essa coisa principal nessa área de missões, eu preciso ser disponível. Precisamos saber qual é a chave. Porque muitas vezes, quando alguém faz a pergunta, quem há de ir? Muitas vezes traz um pouco, eu não sei se eu queria ir para Moçambique, não. Para a África, né? Minha primeira viagem para Moçambique, né, foi depois da Guerra Civil lá. É uma nação, naquela época foi a nação mais pobre do mundo. Eu lembro de ir pelo mercado, eu perguntei a pessoa, o que é essa coisa lá? Formando morcegos no espeto, vendendo, para comer. Né? Pensa, puxa, eu vou pensar em comer isso. Né? Eu lembro vendo a missionária Daphne Kirk, agora estava mandando fotos de Tailândia, pessoas comendo minhoca e lesmas, lá em Coreia do Sul. Nós fomos lá, eles serviram para nós uma grande honra, uma coisa muito especial. Nós comemos lesmas. Mas você pensa, Deus, eu não sei, eu não aguento essas coisas. Eu prefiro hambúrguer com batata frita. Eu sou muito alegre que Deus me mandou para o Brasil, que ama arroz e feijão, churrasco, é muito gostoso, glória a Deus. Tem algumas coisas lá em Santarém, tacacá, aquilo é goma, parece com alguém que tem um gripe ou E tem outra coisa, maniçoba. Maniçoba, você precisa cozinhar por 7 dias. Senão, a pessoa morre. Eu não sei como descobriram que demora 7 dias para você comer, para pessoas não morrem. Né? Eles fizeram isso, descobriram isso. Mas esse maniçoba também tem uma aparência de, desculpa, mas alguém com diarreia. Eu não passo parte psicológica de comer maniçoba. Mas Deus nos dá graça em qualquer circunstância, nosso chamado. Mas a coisa importante, que muitas vezes, quando nós fazemos a pergunta, quem há de ir? E nós temos nossas desculpas, né? Nós temos os nossos medos. Algumas vezes eu tenho medo de ser mandado em um lugar remoto, né? Sem comunicação. Agora em dias,
Isso não é tão difícil, né? Nós falamos com nossos filhos, 3 dos nossos 4 filhos estão no Japão. Bruno e Beth estão aqui em São Paulo. Mas 3 dos nossos filhos com as famílias estão no Japão. Quase todos os dias nós estamos falando pelo FaceTime com eles, né? Nesse sentido, missões têm sido mais fácil. Mas quando nós chegamos no Brasil, sim, só um telefone entre todos os nossos missionários. Foi muito caro qualquer ligação. Uma carta demorava quantos? 2 semanas mínimo para chegar para nossos parentes. Foi muito diferente. Mas tem essa coisa, mesmo de ser mandado em um lugar remoto, não ter contato, ou talvez uma falta de paixão pelas almas. Você está egoísta, mundo morrer, não tem problema, estou bem. Precisamos cuidar das nossas atitudes. Ou pode ser medo de falta de finanças. Como vou me sustentar? Irmãos, quando nós sabemos o chamado de Deus em nossas vidas, Deus vai nos guiar, Ele vai providenciar. Quando Rebeca e eu chegamos aqui no Brasil, nós tínhamos só a promessa de mais ou menos R$350 por mês. Mas nós sabíamos nosso chamado e Deus foi fiel. Aqui nós criamos nossos filhos, mandamos para a universidade sem qualquer dívida, que nós experimentamos a mão do nosso Senhor, bondoso conosco. Quando nós estamos no centro da sua perfeita vontade, não tem lugar melhor de estar. Segurança, finanças e tudo. Isso não significa que você vai passar pelas provas. Posso te falar sobre várias histórias. Mas essa coisa de saber, não precisa ter medo de falta de finanças. Com a visão que Deus te dá, vem a provisão. Muitas pessoas têm medo de perseguição. Ser chamado para uma nação onde tem aquela perseguição, estão matando crentes e tudo, né? Não é fácil. Você precisa conhecer a sua chamada. Deus vai te dar graça. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Talvez você tenha medo do futuro, mas eu quero me casar, né? E agora você está longe. Aquele egoísmo, acomodismo, apatia, falta de visão, falta de um desafio, né? Alguém vamos lá, vamos procurar, vamos ver o que Deus quer te mandar. Eu quero falar também que não são todos chamados para campo missionário no exterior. Eu quero te falar que eu, sendo missionário, eu trabalhei 8 anos como engenheiro elétrico lá nos Estados Unidos. Eu formei, quando eu era jovem, eu tinha meus planos, né? Eu quis ir atrás do sonho americano, né? Um bom trabalho, carro, casa, né? Família, essas coisas. Mas durante meus anos de faculdade, quando eu estava longe da minha família cristã, aqueles amigos da nossa igreja, amigos cristãos, quando meus pais me deixaram lá, na faculdade, eu morava num dormitório lá na faculdade, eu lembro falando para Deus, Jesus, o Senhor vai precisar ser meu melhor amigo. E realmente Ele se tornou, durante aqueles 4 anos, Ele mudou meus valores, meus planos e tudo. Ele mudou. E realmente eu experimentei as coisas. Eu fui bem sucedido como engenheiro. Nós tínhamos casa, carros, família, linda esposa, filhas. Mas Deus já fez essa coisa. Casa ficou só transporte. Casa, moradia. Não foi uma coisa de aquele casa melhor e tudo, né? Rebeca e eu, nós investimos muito em missões. Eu acho que uma das coisas nós experimentamos a bênção de Deus, que quando nós estamos nos Estados Unidos, nós investimos muito em missões. Eu acho que Deus honrou nosso investimento. Mas essa coisa, irmãos, precisa saber o chamado. O ide, uma ordem. Mas para onde? Precisa saber. Você precisa saber o que Deus deseja de você. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu pensava que foi um homem muito bom, né? Alegre e tudo. Mas quando eu cheguei aqui, Deus começou a revelar os problemas do meu caráter, né? Eu não gostei de estudar a língua. Pastor Lucas me precisava na obra, eu gosto de trabalhar. Então, para o primeiro ano e pouco, eu senti muito isolado.
né? Eu não podia entender as pessoas, a cultura diferente, a maneira de tratar pessoas, de responder as coisas, pessoas me prometendo coisas, eu confiando e nada aconteceu, só aprendendo a cultura, essas coisas. Eu lembro. Ser honesto, por favor, eu não estou condenando ninguém, mas a coisa precisa. Você vem dos Estados Unidos, né, onde todo mundo dirigindo fica na faixa e tudo, dá sinal, não tem motos cortando na frente de você cada cantinho, né? Ainda hoje, umas coisas, eu gosto demais de voltar para os Estados Unidos, de dirigir. Calma, não tem buraco, né? Coloca controle de velocidade, vai lá, liga o som e vai lá. É gostoso. Mas, as coisas eu entreguei nas mãos de Deus. Ainda Deus me trata de caráter como trazer tudo no Brasil. Mas eu lembro também, lá nos Estados Unidos eu vivia, nós tínhamos, onde eu morava, tinha 4 estações. Verão quente, depois vem o outono com as folhas das árvores mudando cores, tão lindo, veio aquele neve no inverno, tão lindo e tudo mais. Você ficou cansado do frio e vem a primavera com as flores e tudo e volta para verão. Na Amazônia, é calor com chuva, calor com seca. Né? É assim. E quando chegou aquele primeiro dia de ações de graças lá nos Estados Unidos, em novembro, um tempo de família, eu estava aqui no Brasil e sentindo tanta falta da família. E quando chegou Natal, que muitas vezes nós desejamos um Natal branco de neve, coisa tão linda, com as luzes de Natal e tudo. E aquele dia, nós fomos convidados para a Ilha de Bom Vento para fazer uma reunião na igreja, uma igreja que nós tínhamos plantado lá em São Paz. E eles nos convidou para ter uma festa lá. Eles mataram um boi e tudo. Foi muito interessante, né? Nós fomos lá com a nossa família, tinha 2 filhas naquela época, Ruth e Beth, e nós levamos uma garrafa de água conosco, fria, e quando nós chegamos lá, eu perguntei para a Rebeca, por que chama esse lugar Ilha de Bom Vento? Não tem vento aqui nenhum. Foi 40 graus, calor, sem vento, né? E aquela garrafa de água, todo mundo quis tomar nossa água. Você não vai negar. Mas o amor foi tão grande, o povo lá, estava nos honrando, né? Matando chiboi e tudo. E quando chega o almoço, né? Tinha aquele limonada lá, viste limonada, glória a Deus. Tomei aquele limonada e, que isso? Foi a água do Rio Amazonas. Aquele amarelo e tudo, né? Foi uma experiência. Mas, gente, se eu não conhecia o chamado de Deus, na minha vida eu tinha desistido e voltava para casa. Mas eu sabia que o chamado de Deus foi para o Brasil. E realmente depois no início do próximo ano, meus pais vieram para visitar, quebrou toda aquela saudade e tudo. Mas essa coisa, irmãos, nós precisamos ser prontos. Eis-me aqui, Senhor. Você sai, você está ficando em casa, está errado. Gente, eu não estou aqui para condenar ninguém. Mas cada pessoa precisa ter chamado e precisa ser prontos com essa atitude. Eis-me aqui, envia-me a mim, com essa atitude. Mas eu quero falar um pouco sobre essas qualidades para ser missionário. Quais são algumas qualidades para ser um bom missionário? Eu vejo essas qualidades em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que fala sobre o vencedor. A Bíblia fala, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então nós vemos para alguém vencer neste dia, em qualquer situação, especialmente como missionário, ele precisa primeiramente, em primeiro lugar, vencer por causa do sangue do Cordeiro. Eu vejo por causa do sangue do Cordeiro, nós estamos falando sobre uma paixão forte. Uma paixão forte. Primeira coisa que precisamos, uma paixão forte. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quando nós falamos de sangue, nós falamos de paixão.
paixão por Cristo e paixão pelas almas. João 15, versículo 13 fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, dando seu sangue para as outras pessoas. Sangue fala de vida. Em Levítico capítulo 17, versículo 14, a vida de toda carne é o seu sangue. E também sangue fala de compromisso, dando seu sangue, sua vida pela causa, esse tipo de coisa. Então nós estamos falando, mas está falando sobre por causa do sangue do Cordeiro. Essas pessoas têm uma paixão tão forte para Deus, tão forte, dando suas vidas. A segunda qualidade eu vejo, eles falam, e venceram por causa da palavra do testemunho que deram. Então essa palavra forte, eles têm uma palavra forte. Eles venceram por causa da palavra, e essa coisa que ele está falando sobre nós batalhar com nossa palavra. Precisa conhecer nós mesmos, nos conhecer pela palavra de Deus. Precisamos ter nossa identidade e nosso destino estabelecido pela palavra de Deus. Como a palavra tem tantas promessas para nós, de saber como eu sou, que eu sim preciso conhecer minha identidade e ser forte antes de sair para o campo missionário. A Bíblia fala que nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Eu tenho as chaves do céu. Eu sou embaixador. Eu sou mais que vencedor. Não há nada impossível para mim. Eu estou sentado em lugares celestiais. Nada vai me separar do amor de Cristo. Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Sou abençoado na cidade, sou abençoado no campo, sou abençoado na África, na Europa, no Japão, que seja. Eu sou em cima e nunca embaixo. Eu sou a cabeça e não a cauda. Sou próspero em tudo que coloco em minhas mãos. Amém. Coisas assim. Precisa ter uma palavra forte. Nós vencemos pela nossa palavra. E precisa começar conosco, sabendo, nós conhecendo nossa identidade e nosso destino. Para vencer, para reinar nesta terra. Então as pessoas venceram, o missionário tem essa atitude. Qualquer circunstância, eu vou ser mais que vencedor. Né? Eu tenho o nome de Jesus para usar todo o poder em cima, na terra e embaixo da terra, vai ajudar perante este nome. Né? Todas as coisas assim. Conhecendo. Precisa ser aquela pessoa forte. Mas isso começa com todos nós. Mas especialmente para ser pronto. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Que eu estou pronto. Eu tenho que estar atitude. A terceira coisa é uma atitude certa. Ele falou aqui, em face da morte, não amaram a própria vida. Interessante. Na face da morte, não amaram a própria vida. Atos 1:8 fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, essa palavra testemunhas vem da palavra grega martos, de onde vem a palavra mártir. Interessante. Então, quando está nos chamando de ser testemunhas, então vamos ser testemunhas, vamos ser mártires. Coisa forte. Devemos estar prontos para entregar nossos desejos, nossos sonhos, até nossas próprias vidas pela causa de Cristo. Nessa coisa, nós não amamos nossa própria vida. Nós não amamos nossa própria vida. Eu não amo, eu não tenho nenhum ídolo na minha casa, na minha vida. Minha casa, meus carros, minha família. Não é ídolo para mim. Eu estou pronto para sacrificar na face da morte de entrar com essas coisas. Eu vou vencer. Eu sou pronto, que essas coisas não têm valor para mim. Ninguém naturalmente deseja passar por perseguição, mas a Bíblia promete que nós vamos ser perseguidos pela causa de Cristo. Uma coisa, nós temos a promessa de perseguição. Mas também temos a promessa de 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Irmãos, não precisa ter medo de realmente, talvez, aquele momento
disser sua vida ameaçada e tudo que eu vou desistir. A Bíblia fala, Deus não vai permitir você chegar a esse ponto. Ele vai te dar graça. Eu tenho um testemunho aqui de alguém que foi mártir. O Thomas Hawker, de Inglaterra, 1555. Ele estava sendo mártir, estava sendo queimado em pau. E ele tinha um amigo que chegou para ele, preocupado, mas como você pode aguentar? Quando vem de fogo, como você aguenta sem negar Jesus? Então tem essa conversa. Tomás, seu amigo, disse com a voz bem baixa para que o guarda não ouvisse: eu preciso lhe pedir um favor. Eu preciso saber se o que os outros dizem sobre a graça de Deus é verdade. Amanhã, quando eles te amarrarem naquele pau e tocarem fogo, se a dor for tolerável e a sua mente está em paz, levante as suas mãos bem alto, como sinal para mim da graça de Deus. Faça bem antes de você morrer. Tomás, eu preciso saber. Tomás respondeu: farei. Na próxima manhã, amarraram Tomás no pau e tocaram fogo nele. O fogo queimou por muito tempo, mas Tomás ficou quieto. Sua pele estava queimada que nem carvão, e os seus dedos desapareceram. Todos olhando, imaginaram que ele já estava morto. De repente, milagrosamente, Tomás levantou as suas mãos, ainda queimando, bem alto para cima da sua cabeça, e com muito júbilo bateu as palmas 3 vezes. As pessoas assistindo começaram a gritar louvores a Deus e aplaudir o Senhor. O amigo de Tomás tinha a sua resposta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. Aleluia. Isso é uma história verdadeira. Eu não gosto de pensar sobre tortura, gente. Eu tenho um nível bem baixo de aguentar dor. Minha esposa é enfermeira, ela sabe. Mas eu sei, eu já apresentei Deus. Eu quero viver uma vida longa. A Rebeca falou, ela vai viver 120 anos. Eu vou viver 124, porque eu não vou deixar de viver. Mas, ainda assim, irmãos, eu já falei para Deus: Deus, se eu preciso da minha vida, você precisa da minha morte. Eu estou pronto. Minha vida pertence a ti. Se você precisa da minha morte, é um propósito aqui na terra, eu estou disposto a morrer por ti. Mas eu sei, se chega a esse ponto de tortura ou outra coisa acontecendo, Ele vai dar graça para suportar, de não chegar ao ponto de negar. Nós não podemos duvidar em nosso Deus. Ele é misericordioso. Eu posso falar da minha própria experiência como missionário, tendo visto a graça de Deus derramada sobre nossas vidas tantas vezes. Deus fala sobre como deve ser nossa atitude em Hebreus 11, versículo 13 a 16. Todos estes morreram, falando sobre os homens de fé. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é celestial. Por isso, Deus não se envergonha dele de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Interessante, você pega todas essas frases entre esses versículos, ele fala, essas pessoas confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por isso, Deus não se envergonha deles e de ser chamado o seu Deus. Deus tem orgulho de ser chamado seu Deus.
tem. Então, para ele ter esse orgulho de falar, esse é meu filho, eu sou Deus dele. Nós precisamos ter essa atitude que nós somos peregrinos aqui na terra. O Brasil não é nossa casa, Cabo Frio não é sua cidade. Isso é só visitante aqui, fazendo um tipo de turismo, né? Mas nossa casa está no céu. E quando nós temos a atitude, estou só peregrino aqui, estou passando por essa terra, você perde os valores, coisas. Não, eu não vou estar você montando uma riqueza lá, casas, essas coisas, né? Eu sou peregrino. Eu estou aqui para cumprir, sou embaixador, para cumprir o mandato do meu rei. E quando nós temos essa atitude que eu sou peregrino aqui, eu não tenho nada me segurando. Eu estou pronto, estou à ordem do meu Pai, do meu Senhor. Ele fala que Ele não tem vergonha de ser chamado seu Deus. Aleluia. Então nós precisamos examinar nossa atitude, nosso coração. Eu tenho alguma coisa hoje que vai me impedir de cumprir a chamada de Deus? Se me chamar para ir para outra cidade, outro bairro, outra nação, eu tenho algo que vai me impedir, alguma coisa que vai me segurar. A Beth deu uma workshop sobre essas coisas, de preparações para missões, falando sobre várias dessas coisas, desses aspectos. Eu quero ser pronto. Eu quero minha vida em ordem. No momento que Deus nos chamar para qualquer lugar, nós podemos ser prontos. Estava lendo, fazendo esse Different Challenge nesses dias, onde nós estamos lendo o Novo Testamento em 30 dias. Quando Jesus chamou os discípulos, André e Pedro e João e Tiago e João, os dois, os versículos falam, imediatamente deixaram as redes, deixaram a profissão e seguiram Jesus. Me tocou naquele dia, a coisa falou de duas palavras, duas vezes, imediatamente. Nós estamos prontos imediatamente para obedecer. Nós estamos livres para sair. Nós temos tantas coisas nos segurando. Essa razão, nós precisamos ser preparados. Se não ter dívidas, não ter compromissos fortes que nos deixam presos. Mas se ter essa atitude, eu sou peregrino aqui na terra. E também, lembre que Deus pode usar a sua vida para influenciar outros para o reino de Deus. Muitas vezes, nem sabemos os resultados das nossas vidas nas próximas gerações. Eu tenho tantas vezes pessoas chegando para mim e falam, Paulo, aquela vez você falou tal na minha vida, me tocou. Estou pensando, obrigado, né? Nem lembro falando, né? Mas as coisas que nós fazemos, ministrando, conciliando, fazendo discípulos, tocando, mostrando, dando aquele abraço, dando aquela palavra de encorajamento, de ânimo, marca a vida das pessoas. E você precisa lembrar, se eu tenho essa atitude, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus vai te usar. Você pode pedir, Deus, me dá a oportunidade. Para quem o Senhor quer me enviar hoje? Seja vizinho, seja outro bairro. Eu estou pronto para a nossa igreja multiplicar, para outros lugares. Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para largar meu trabalho aqui nessa cidade. Não dá. Se quiser, eu quero ouvir de você. Como você está falando, precisa ter chamado. Precisa ouvir de Deus. Você sabe o seu ouvir de Deus, é fácil de seguir. E quando as tempestades vêm, não, eu sou seguro. Deus me chamou para este lugar, para esse chamado, para essa função. E eu vou, qualquer circunstância, eu vou vencer. Porque eu creio no sangue de Jesus, eu tenho palavra forte. Eu não amo minha vida. Eu estou pronto para entregar minha vida. Quero terminar com essa história, quero chamar a Rebeca aqui. Sobre essa coisa que nossas vidas, muitas vezes, até algumas vezes nós sentimos um pouco derrotados. Puxa, eu não estou fazendo impacto e tudo. Mas se você tem esse coração, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você está sendo obediente, deixando Deus te usar, Ele vai te usar. A Rebeca vai falar essa história sobre Ike Kirsch. É uma história verdadeira, vou ler aqui para vocês.
Em 1921, um casal de missionários, chamado Davi e Sylvia Flood, foram com seu filho de 2 anos de idade da Suécia para o coração da África, para uma região chamada Congo Belga. Eles se encontraram com outro casal jovem, os Ericksons, e os 4 procuraram a Deus por direção. Naqueles dias de grande devoção, sensibilidade e sacrifício, eles se sentiram dirigidos pelo Senhor para sair da sede principal da missão e levar o evangelho para uma área remota. Este era um grande passo de fé. Na vila de Nodora, eles foram refutados pelo chefe, que não os deixou entrar na vila por medo de afastar os deuses locais. Os 2 casais optaram por ir a mais ou menos 800 metros subindo a serra e construíram lá suas próprias casas de barro. Eles oraram por uma abertura espiritual, mas não houve nenhuma. O único contato que tinham com os moradores era um jovem menino que, com a permissão do chefe, vendia galinhas e ovos para eles 2 vezes por semana. A Sylvia Flood era uma mulher de estatura pequena, com 1,5 metro só de altura, e decidiu que se esse era o único africano com quem ela podia conversar, ela tentaria ensinar-lhe sobre Jesus. E de fato, ela o fez. Mas não havia outro encorajamento. Enquanto isso, a malária continuava a atingir um membro depois do outro deste grupo. Com o tempo, os Ericksons decidiram que tinham sofrido o suficiente e retornaram para a base central da missão. Davi e Sylvia Flood continuaram perto de Nodora sozinhos. Daí, além de tudo, Sylvia ficou grávida no meio deste local primitivo. Quando o tempo chegou para ela dar à luz, o chefe da vila tinha se abrandado o suficiente para permitir que uma parteira da vila ajudasse. Uma menina nasceu e eles lhe chamaram de Aina. O parto, no entanto, foi difícil e a Sylvia já estava muito fraca por causa da malária. O trabalho de parto foi pesado demais. Ela apenas durou mais 17 dias e foi então para a glória. Depois de Davi Flood, dentro de Davi Flood, alguma coisa aconteceu naquele momento. Ele cavou uma cova simples, enterrou sua mulher de apenas 27 anos de idade. E daí pegou seus filhos e voltou para a sede da missão. Quando ele deu a sua filhinha, quando deu a sua filha recém-nascida para os Ericksons, ele disse: eu vou voltar para a Suécia. Eu perdi minha esposa e obviamente não posso cuidar deste bebê. Deus arruinou a minha vida. E com isso, ele se dirigiu ao porto, rejeitando não somente o seu chamado, mas o próprio Deus. Dentro de 8 meses, o casal Ericksons foram atingidos por uma misteriosa malária e morreram, todos 2. O bebê foi então dado para um outro casal de missionários americanos, que mudaram seu nome suécio para Aggie, e eventualmente a levaram para os Estados Unidos com 3 anos de idade. Essa família amou muito essa menininha e tinha receio que, se eles tentassem voltar à África, algum obstáculo legal talvez os separassem dela. Então decidiram ficar em seu país e mudar de missionários para o ministério pastoral. E foi assim que a Aggie cresceu em Dakota do Sul. Como uma jovem mulher, ela foi para a escola bíblica de North Central em Minneapolis. Lá então ela se encontrou e se casou com um jovem chamado Dewey Hurst. Os anos se passaram. Os Hurst tinham um ministério muito frutífero. A Aggie deu à luz a uma filha, depois um filho. Com o tempo, seu esposo se tornou presidente da faculdade cristã
e a Ag ficou intrigada em encontrar tanta herança escandinava lá. Um dia, uma revista cristã sueca apareceu em sua caixa de correio. Ela não tinha nenhuma ideia quem tinha enviado. E claro, não podia ler nenhuma palavra. Mas ao folhear as páginas, de repente, uma foto apareceu e a congelou. Lá, num lugar primitivo, havia um túmulo com uma cruz branca. E na cruz as palavras, Sevilla Flood. A Ag pulou no seu carro e foi direto procurar um membro lá da faculdade que ela sabia que poderia traduzir para ela. O que diz? Ela perguntou. O instrutor resumiu a história. É sobre uns missionários que foram para Nodora há muito tempo atrás. O nascimento de um bebê, a morte da jovem mãe, o único menino africano que conheceu Jesus. E como depois os brancos saíram de lá, mas o menino cresceu e finalmente convenceu o chefe a deixá-lo construir uma escola na vila. O artigo diz que gradualmente ele ensinou todos os alunos sobre Jesus. As crianças ensinaram seus pais sobre Jesus. E até o chefe se tornou um cristão. Hoje há 600 crentes naquela vila. Tudo por causa do sacrifício de Davi e Sevilla Flood. Para o aniversário de 25 anos de casados dos Hursts, a faculdade lhes presenteou com umas férias para a Suécia. Lá, a Ag procurou encontrar o seu pai verdadeiro. Agora um homem velho, Davi Flood tinha se casado novamente. Tinha mais 4 filhos, mas estragou a sua vida com o álcool. Ele tinha sofrido de um derrame recentemente. Ainda continuava amargurado e tinha uma regra para sua família: nunca mencione o nome de Deus, porque Deus levou tudo de mim. Depois de uma reunião emocionante com seus meio-irmãos e irmãs, a Ag falou sobre o assunto de ver o seu pai. Os outros hesitaram. Você pode falar com ele, disseram. Mesmo estando um pouco doente agora. Mas você precisa saber que quando ele ouve o nome de Deus, ele fica furioso. A Ag não podia se deter. Ela entrou naquele apartamento sujo, com garrafas de bebidas por todo o canto, e se aproximou do velho de 73 anos, deitado numa cama desarrumada. Papai, ela disse tentativamente. Ele se voltou e começou a chorar. Aina, ele disse, eu nunca quis te dar. Tá tudo bem, papai, ela replicou, abraçando-o gentilmente. Deus cuidou de mim. O homem instantaneamente endureceu e as lágrimas pararam. Deus esqueceu de todos nós. Nossa vida tem sido assim por causa dele. Aí ele virou seu rosto para a parede. Ag pegou o rosto dele nas suas mãos, sem medo, e continuou. Papai, eu tenho uma história para lhe contar. E é verdadeira. Você não foi à África em vão. A mamãe não morreu em vão. O menino que vocês ganharam para Jesus cresceu e ganhou aquela vida toda para Jesus. Aquela uma semente que vocês plantaram continuou crescendo e crescendo. Hoje há 600 africanos servindo ao Senhor, porque você foi fiel ao chamado de Deus na sua vida. Papai, Jesus lhe ama. Ele nunca te odiou. O velho homem virou-se para olhar nos olhos da sua filha. Seu corpo relaxou. Ele começou a falar. E no fim da tarde, ele tinha voltado para o Deus que ele tinha rejeitado por tanto tempo. Durante os próximos dias, pai e filha desfrutaram de momentos afetuosos juntos. A Ag e seu esposo logo tinham que voltar para os Estados Unidos, e dentro de poucas semanas o Davi Flood passou para a eternidade. Alguns anos depois,
Os Hursts estavam atendendo uma conferência de evangelismo em Londres, na Inglaterra, quando um relatório foi dado sobre a nação de Zaire, que era a antiga Congo belga. O superintendente da Igreja Nacional, representando 110 mil crentes batizados, falou eloquentemente na pregação do Evangelho em sua nação. Ag não podia esperar para falar com ele depois e perguntar se ele tinha ouvido falar de Davi e Xavier Flood. Sim, senhora, o homem replicou em francês. Suas palavras foram traduzidas para o inglês. Foi Xavier Flood quem me ensinou sobre Jesus. Eu era o menino que levava comida para os seus pais antes de você nascer. Na verdade, até hoje, o túmulo de sua mãe e a sua memória são honrados por todos nós. Ele me abraçou com um longo e molhado abraço. Daí ele continuou: você deve ir à África para ver, porque a sua mãe é a pessoa mais famosa na nossa história. Com o tempo, foi exatamente isso que a Ag Hurst e o seu marido fizeram. Eles foram muito bem-vindos com uma estrondosa multidão de pessoas. Ela até conheceu o homem que foi contratado por seu pai muitos anos atrás para levá-la de volta da montanha numa rede. O momento mais dramático, claro, foi quando o pastor levou a Ag para ver a cruz branca da sua mãe. Ela se ajoelhou no chão e orou, dando graças a Deus. Depois, naquele dia, na igreja, o pastor leu João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E em seguida, o Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vamos ficar em pé neste momento. Eu quero terminar deixando um desafio para vocês. E de fazer discípulos. Se você está pronto para aceitar este desafio, porque você tem a atitude, eis-me aqui, envia a mim, Senhor. Se você quer ser mais que vencedor, você conhece o sangue do Cordeiro, você tem essa paixão para as almas, precisando mais. Mas você sabe, Senhor, eu quero mais paixão pelas almas, pelas nações. Se você vai fazer compromisso de realmente, Senhor, eu vou saber o testemunho, meu testemunho, que a Bíblia fala sobre mim, sobre meu destino, sobre minha identidade. E também, se está pronto para declarar, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Eu não amo minha vida pertence a Ti, Senhor. Eu estou pronto para me entregar, confiando no Senhor,